ferramentas no dia a dia. E a ideia é, na verdade, fazer de vocês pessoas que difundam conhecimento. Porque nessa área, o que a gente mais percebe é que as pessoas deixam de procurar os seus direitos porque não sabem que essa messe de direito existe. Então a ideia é vocês... eu vou passar até alguns casos que a gente já atuou no escritório, para vocês verem, mas isso é possível? É possível. A gente, na verdade, descobrindo que existe essa messe de direito que nos dá essas garantias, a gente se sente um pouco mais cidadão, um pouco mais gente, né? Então a ideia é essa, a ideia é vocês se sentirem empoderados por essas leis, que às vezes parece que é um mero acervo de boas intenções, mas não é. A gente tem que lutar para que essas leis se tornem concretas e reais na nossa vida. Muitas pessoas já nos procuraram, a Dona Maria, uma vez me procurou, ela tinha sido diagnosticada com câncer de útero, há 2 anos e pouco que ela estava em casa aguardando Deus levá-la. Porque o médico assim tinha dito para ela, olha, vai para casa e espera Deus te levar. E foi isso que a Dona Maria viu e nos procuraram, souberam que existiam advogados que cuidavam dessa área, e tudo que ela queria, tadinha, era fralda, porque ela tinha um problema que, 2 anos o câncer crescendo ali, ela tinha, na verdade, um problema, saía pus, uma série de coisas, queria fralda. Eu falei, não, você precisa de atendimento. E corremos atrás, entramos com a liminar, fizemos o Estado oferecer para ela um atendimento digno. Quando ela estava internadinha, fazia 2, 3 dias apenas, ela veio ao óbito. Ela tinha que ter, ou seja, se a família soubesse que ela tinha esse direito, teriam corrido atrás, ela teria recebido o tratamento e quem sabe ainda estivesse com a gente. Mas ela, na verdade, se conformou com aquilo, né? E muitas vezes a gente se conforma com a situação, né? E, infelizmente, a doença dela progrediu, ela não conseguiu receber o atendimento adequado. Mas antes dela morrer, ela falou para a filha dela, que também esteve com a gente no escritório, e falou assim, olha, ela agradece o Dr. Raul, porque ela, naquele momento ela se sentiu gente, se sentiu atendida. Né? E quantas vezes a gente, na verdade, quer se sentir acolhido, né? Então vamos repassar um pouquinho o que as leis... Bom, isso aí é, na verdade, o roteirinho do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Só explicando um pouquinho para vocês, eu chamei de... Eu não sei se essa classificação é a mais correta. São aquelas leis que, de alguma forma, também acabam implicando em alguma garantia. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei direta da saúde? Não, fala do consumidor. Mas o consumidor de saúde acaba sendo beneficiado com essa lei. Então eu só fiz essa distinção para vocês entenderem, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de como é que era antigamente. Vocês já pararam para pensar que o nazismo e todos aqueles outros regimes autoritários, eles foram criados sobre um sistema juridicamente estabelecido? Não é que não existiam leis antigamente. Não é que Hitler, ele, na verdade, era um caos na Alemanha. Não era. Existiam leis. Mas antigamente essas leis eram vistas como uma mera carta de intenções. A pessoa, na verdade... É uma musiquinha bem diferente. Então, na verdade, veja, uma série de direitos eram vistos como mera carta de intenções, né? Só que isso, na verdade, criou um problema com as situações do cotidiano, do dia a dia, né? E aí, então, na verdade, os conflitos do dia a dia geraram uma série de questionamentos, né? Onde, na verdade, se chegou à conclusão que esses princípios, eles são direitos, que nenhuma lesão de direito poderia deixar de ser apreciada, né? E que o judiciário, como guardião da Constituição, tinha que impedir esses abusos. Então, após aqueles regimes que foram de Mussolini, de Hitler, aquela coisa toda, as pessoas começaram a parar para pensar e dizer, não, esses direitos, eles na verdade não podem ser vistos como meras intenções e precisamos fazer com que, na verdade, o judiciário, ele reprima esses abusos, né? E então, no Brasil, quando que vocês acham que isso começou a se tornar concreto? Nós tivemos quem acompanhou a Constituinte de 88 se lembra, né? Foi aí que o Brasil começou a acordar para essa messe de direito, sendo que os direitos humanos já tinham sido
seja, já tinham sido delineados há um bom tempo atrás, mas o Brasil demorou um pouquinho para entrar nessa onda, né? Mas em 88, então, que saiu a Constituição. Bom, aqui nós estamos falando dos direitos humanos que foram anteriores à Constituição de 88. Né? Então, os direitos humanos, na verdade, eles são todos aqueles direitos que são elementares para a existência do ser humano. Sem eles eu não consigo existir. Por exemplo, sem saúde, sem afeto, sem educação, sem alimentação, sem habitação. Então todos esses direitos foram de alguma forma especial resguardados pelas leis de quase todos os países. Alguns ainda estão meio atrasados com relação a esses direitos humanos, né? Existem alguns países ainda que não dão essas garantias aos seus cidadãos. Mas no Brasil isso se tornou bem claro e bem efetivo a partir da Constituição de 88, tá? Onde no artigo 5º da Constituição, então, vem aí dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida. Tá? Aí no artigo 6º a gente vê os direitos fundamentais aparecendo, que é a educação, a saúde, né? Direitos esses que são inerentes a todo ser humano. Tá? Eles são irrenunciáveis, inalienáveis, e sua inviolabilidade está garantida na nossa Constituição Federal. Tá? Então, esses são chamadas cláusulas pétreas. Essas cláusulas não podem ser mexidas na Constituição do Brasil. Tá? Mesmo que haja se levante algum ditador, alguma pessoa que queira mudar, isso não consegue. São cláusulas pétreas, elas são imexíveis. Tá? Então, no artigo 196 da Constituição Federal é que aparece mais propriamente o direito à saúde. Né? Olha o que está escrito aqui, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Olha, não é raro, mas a gente se depara com vários tipos de demandas, onde o juiz, na verdade, por exemplo, casos que são muito comuns, são de crianças que precisam de home care. A gente entra com as demandas e o Ministério Público, a primeira coisa que ele pergunta é assim, tem plano de saúde? Pergunta dentro do processo, né? Tem plano de saúde? Mas por que o plano de saúde? Porque na verdade o Estado está buscando transferir a sua responsabilidade para a saúde suplementar, para os planos de saúde. Então é um jogo de empurra-empurra. A verdade é essa, o plano querendo passar para o governo e o governo querendo passar para o Estado. Mas a Constituição Federal deixa muito claro no artigo 196 que é dever do Estado. Então, o dever principal é do Estado. Tá? O acessório ou suplementar seria do plano de saúde. Isso aparece já no artigo 199 da Constituição Federal, onde diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Tá? Então, ou seja, é lícito o juiz ele seguir essa linha de raciocínio? Não é. A Constituição Federal, no artigo que a gente passou aqui no 196, deixa bem claro isso. Pasmem vocês ou não, eu já me deparei com pessoas dentro da Secretaria de Saúde que falaram assim, por que existe esse artigo 196 da Constituição Federal? Pasmem vocês. Tamanha a lavagem cerebral que a pessoa passa, que chega ao ponto de questionar. É porque não é ela que está precisando naquele momento. Né? Porque se ela precisasse, ela daria graças a Deus que existe na nossa Constituição esse artigo, que te dá a garantia e o direito de... E não só, olha só que interessante, não só a redução do risco de doença, né? Então, ou seja, a prevenção também está garantida na Constituição Federal.